Boa noite. Foi um domingo de guerra de cores no Brasil. Uma guerra, tudo indica, vencida facilmente pelo negro. Milhares de pessoas foram às ruas em todo o país protestar contra o presidente Fernando Collor. E é curioso que eles foram às ruas convocados pelo próprio presidente, que pediu à população que agitasse bandeiras, panos verde e amarelos no domingo em sinal de apoio a ele. As pessoas preferiram sair à rua e vestir o negro do luto em protesto. Hoje, no Roda Viva, que está começando agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos falar de política. No centro do Roda Viva está sentado o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Mato Grosso do Sul, TVE do Espírito Santo e também é retransmitido hoje, a partir das 10h30 da noite, pela TVE do Rio de Janeiro, para todas as emissoras que compõem a Rede Brasil. Para entrevistar o governador Leonel Brizola esta noite no Roda Viva, nós convidamos Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, Eugênio Butti, editor da revista Playboy, Carlos Augusto Setti, jornalista da TV Cultura, Sérgio Buarque de Guzmão, chefe de redação da sucursal do jornal O Globo, em São Paulo, José Paulo Kupfer, diretor de redação do Diário do Comércio e Indústria, Anélio Barreto, diretor de jornalismo da Rádio Eldorado AM de São Paulo, Luiz Caverzan, diretor da sucursal do jornal Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro, e Luciano Suassuna, editor executivo do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Boa noite, governador. Boa noite. Vamos começar pela pergunta inevitável. Depois desse domingo, principalmente, qual é a sua posição em relação ao presidente Fernando Collor e as investigações da CPI no Congresso Nacional? A nossa posição, quando eu digo minha, eu digo nossa, porque nós elaboramos uma posição partidária. Até aqui, cada um de nós emite as suas opiniões. Somos um partido democrático. Eu, como mais velho, emito as minhas. Mas elaboramos a nossa posição. Nós tratamos de condenar certas atitudes, certos procedimentos, porque entendemos que um clima de histeria é inconveniente para as próprias investigações, para se fazer justiça. Nós já vimos episódios semelhantes, nunca deram um bom resultado. Condenamos esses excessos, às vezes a falta de isenção, e principalmente aos que procuravam colocar a carreta diante dos bois, antes de investigar, antes de conhecer exaustivamente os fatos, recomendavam logo o impeachment. Inclusive, fazendo vistas grossas para as outras áreas de corrupção gravíssimas que existem no país e que, no fundo, estão disputando a sua continuidade no poder ou a sua ida para o poder. O senhor acha que hoje os bois já estão na frente da carreta? Olha, eu acho que nós temos que elaborar com firmeza, com critério e até nos indignar diante de certas situações. Mas nunca diante de uma situação só. Porque senão nós estamos fazendo meia justiça. Isso é o que a rigor nos diferencia. Nós do PDT, que somos o trabalhismo, que viemos de longe, vivemos muitas experiências ao longo desse meio século. Já vimos esses filmes várias vezes. Então, possuímos luz própria. Não deixamos nos envolver. Somos independentes. Então, até nos rimos por dentro quando vem um ou outro e diz: poxa, o Brizola está apoiando o Collor. Isso chama-se patriotismo. É até uma desonestidade em relação à nossa posição e à minha posição. O senhor está convocando uma manifestação para o dia 24. Hoje chegou uma notícia aos jornais sobre isso.
Eu não. Estamos todos convocando essa manifestação. Certo. Dia 24, à tardinha, a partir das 4, 5 horas da tarde, vamos nos concentrar na Candelária. Já se tornou tradicional aquele trajeto, Avenida Rio Branco e Cinelândia. Isso Vamos marca uma nós mudança? para a rua. Vamos explicitar para os que nos querem fazer patrulhismo a nossa posição. O senhor vai de preto Ou seja, ou o senhor vai de verde e amarelo, governador? Olha, nem de um nem de outro. Que achamos isso, no fundo, uma puerilidade. O preto eu não gosto. O verde e amarelo, você sabe, que são as cores do país e que não se prestam para esse tipo de divisionismo na vida brasileira. Mas essa O preto manifestação, governador, é uma cor de mau agouro. Sabe que em 64 eu ainda tenho sob meus olhos aquelas mulheres de rosário na mão, vestidas de preto, falando em liberdade, defesa da democracia, e estavam escondendo atrás daquelas manifestações o monstro da ditadura. Mas o senhor se lembra E da eu, fitinha francamente, amarela? preto, Agora também, governador? foi uma contingência, francamente, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que estão numa linha de protesto, não deixa de ser uma situação Governador, bastante desafortunada. governador, o senhor Só- disse que só não um está... Eu preferia outras cores. Mas, governador, É que seja já ligaram aqui, interessante. desculpa um minutinho, por favor. Ligaram já 6 telespectadores. O senhor parece não ter respondido, eles telefonaram perguntando. Isso é um bom sinal, hein? No fundo... É verdade que nós Exatamente. estamos com isso O 6 é o interessando Vanir, muita Vanir gente. José Kraus, de Santo André, Antônio Brito, de São Paulo, Odilon Alves, de São José dos Campos, Lázara Santos, de São Paulo, Roberto Manzolin, de São Caetano e Rui Gomes, também de São Paulo. Todos eles, no fundo, fazem a mesma pergunta. Por que o senhor apoia o presidente Fernando Collor? Pois isso aí eu quero cobrar de vocês, da mídia. Vocês são extremamente injustos comigo nos seus jornais. A Folha, então, não dá nem para ler. O Brizola na Folha, entendeu? Parece um excluído, um marginal. E no pouco que se publica, deformam. Então criaram esse, perdão, criaram, compreendeu? Seria uma boa Viu? oportunidade. Criaram esse estigma, criaram essa deformação, criaram, viu, este patrulhismo, Brizola apoia o Collor. Por que não diz isso do governador Fleury? Que tem as mesmas relações que eu tenho com o governador, com o presidente Collor. Por Por quê? Eu pergunto. Cada vez, por favor. Eu Eugênio, por acho favor. que é uma boa oportunidade Agora, de ser o esclarecido governador Fleury agora. saiu para a rua apoiar o impeachment? Não saiu. E vocês não cobraram dele. O senhor apoia ou não apoia o presidente? O senhor governador? aconselhou o Collor ou não eu aconselhou não o Collor? apoio, nunca apoiei o político Fernando Collor. Eu tratei com o presidente da República. Governador. Até me sinto confortado de ter transformado aquela situação, não é, realmente deplorável com que nós saímos da campanha eleitoral, onde, você se lembra, nós trocamos amabilidades, filha disto, filha daquilo, não é verdade? E transformamos, devido às mútuas responsabilidades, considero isto, ele na presidência, eu no governo do Rio de Janeiro, como fez o governador Fleury também. Então, Governador. tratamos de desenvolver boas relações administrativas. Agora, quando eu vi este movimento, né, procurando inverter as coisas, nós nunca tivemos contra a investigação. Ao contrário, nós queremos mais de investigação. Mas o senhor nunca falou a favor das investigações. O senhor sempre fala contra ou põe reparos às investigações. Pondo reparos porque mereciam reparos. A nossa presença, E hoje através já de não dois merecem ilustres mais? representantes nossos, o senador Maurício Correia e o deputado Miro Teixeira, na comissão, era uma atitude implícita do nosso apoio. Nós apoiamos a comissão. Agora, nos queixando, conselheiro veja, para o- perdão, para o nos presidente queixando desde a primeira hora quanto à parcialidade daquele ambiente que criou a comissão. Porque nós queríamos que investigasse junto com as atividades do PC, as atividades do senhor Roberto Marinho. E todos ficaram ali tremendos de medo.
se recusaram a incluir o tráfico de influência do senhor Roberto Marinho. Mas, governador, não Por tem quê? uma Eu coisa. pergunto isso aí. Governador, Desde ali começamos a nos queixar. E vocês estão sendo parciais. Por que não colocaram o senhor Roberto Marinho ali no banco dos réus com o PC? Não investigaram as suas atividades quando eu chegava para todos eles com um dossiê como este. Aqui se contém a prova de que o senhor Roberto Marinho foi à Caixa e retirou indevidamente de lá 38 milhões de dólares da poupança. o governador não tem que começar por Sem algum finalidade, sem nada. Mas governo- por que não começar com os dois? Qual é o impedimento? lugar. Já tem a CPI da Por NEC. que governador. começar com a criatura e deixar o criador de lado? Já tem a CPI da NEC no Congresso, a CPI da VASP. Ora, você sabe. Não, vamos, olha, vamos ser francos aqui, vamos falar com franqueza. Você sabe que seria, né, uma atitude de hipocrisia aqui entre nós, seria uma coisa muito feia. A população na televisão está vendo nossas caras. Então, por isso Isso mesmo, vamos falar com governador, a franqueza. população gostaria Nós de falar sabemos uma vez. que a Cada vez, DANEC por favor. não consegue nem se reunir. O Anélio e o Caverzão. Compreendeu? O pobre do nosso saudoso Brandão Monteiro, compreendeu? Morreu com o desgosto de não ter conseguido reunir, criar a comissão. Mas o senhor não Porque tudo tem medo desse poder. E nós queríamos dizer, como é que o Roberto Marinho pode ir lá tirar 38 milhões de dólares da caixa da poupança, sem finalidade alguma? Compreendeu? Mas o senhor não ajuda a manter esse apoio ao Roberto Marinho? O senhor, numa ponta, e o doutor Antônio Carlos Magalhães, na outra ponta, apoiando o presidente? Não é uma coisa meio Não, Antônio Carlos estranha? Magalhães já é um outro capítulo. Olha, É o se mesmo, pode governador. haver coincidência Você tá do lado em alguma dele. coisa com Antônio Carlos Magalhães, é porque ele resolveu me seguir. O Antônio Porque Carlos isso Magalhães é uma resolveu figura seguir? abominável. Isso aí é uma figura da ditadura. Isso aí é um indivíduo do oficialismo, compreendeu? Ele tá Como junto é? com o senhor Que nada apoiando o tem a ver presidente. conosco. Isso está lá fazendo fisiologismo, Não é desagradável, não é ocupando desagradável, lugar. Nós assumimos uma atitude de independência. Não devemos nada a ninguém. Mas se o Antônio Carlos Entendeu como é? Magalhães No está seguindo, sentido de que não ocupamos lugar algum no governo. Mas o senhor tem uma identidade. Governador, Eu falei Por disso, sabe? favor. Governador, Tá apoiando o Governador. governo. Ele, Um de cada naturalmente. vez, por favor. A questão é o seguinte: vocês me desculpem, vocês não insistam num negócio desse, de dizer, não, o Brizola está apoiando o Collor. Mas faz favor, vamos. posição Não, é olha aqui, duvidosa, eu não. faço um Collor apelo à pra televisão, consciência de se vocês. defender. Eu não apoio, são os atropelos. Isto sim. Não apoio os atropelos. Mas nós não temos aliança, nós não temos acordos, nós não ocupamos lugares no governo e dizemos mais. Nunca, jamais vocês ouviram do Leonel Brizola que se amanhã surgirem comprovações de que haja responsabilidade do presidente, de que não haja um processo contra ele. Governador, Quando vocês ouviram isso de mim? Aí o senhor apoiaria, por Nenhuma favor. vez. Aí o senhor Agora apoiaria- vocês, como eu, estou procurando esvaziar, compreendeu? A onda de histerismo. Porque a Folha não dá nem para ler mais. A Folha se transformou numa espécie de um pasquim. Bom, pasquim não é, porque eu me recordo até de um jornal que tivemos com o nome de Pasquim, nosso querido Pasquim, que a ditadura acabou com ele. Mas a Folha é um órgão que se transformou num órgão promotor, compreendeu? Do petismo. E tem um ódio cego. E quer o impeachment. O impeachment, o impeachment, o impeachment. Pô, Governador, talvez se e eu houvesse digo um o seguinte, fato olha, aqui, quando governador. eu vejo a atuação de meios de comunicação como a Veja, compreendeu? Como isto é, digo, mas essa gente vai fazer minha cabeça? Faz a do Afanásio. O Afanásio está aí com impeachment. Sabe que o Afanásio faz a cabeça de você? governador, eu vou lhe lembrar uma coisa. Governador, O que eu Governador, quero é o não seguinte, aconselhou, vamos governador. colocar as coisas nos seus lugares. Isso que eu quero, nada mais. Um minuto, por favor. Atenção, por favor. Companheiro, governador Leonel Brizola, Vamos ver, por favor. porque você falou, eu não consegui. Governador, por favor. Vamos ver. Oportunidade de Eugênio esclarecer os Sim. telespectadores se o senhor aconselhou ou não o presidente Collor em diversos momentos desse processo todo da CPI. Por exemplo, quando o Collor foi à televisão se defender, ou quando o Collor cunhou o termo sindicato do golpe, houve alguma participação tua em alguns desses momentos? Permita que eu lhe diga. As minhas relações com o presidente Collor são formais. Eu jamais tomei a iniciativa de dizer a ele ou sugerir a ele alguma coisa
que não fosse consequência em função de uma pergunta sua. Porque não me cabe. Eu não sou do governo, eu não tenho por que estar fazendo sugestões a ele. Agora, quando ele me faz alguma pergunta, Qual foi a última pergunta que ele lhe fez? naturalmente que eu vou ver se tem uma resposta construtiva para lhe dar. Sobre o sindicato do golpe, nunca me perguntou Qual nada. foi a última pergunta Sobre que o ele que fez, devia governador? fazer, nunca me perguntou nada. Se ele devia, compreendeu? Comparecer à televisão. Devia, por exemplo, expor aquela questão do empréstimo no Uruguai, Mas nunca me houve um conselho perguntou. que o senhor deu Se a ele. ele devia, né, pedir paletó, para que as governador. pessoas expusessem, né, cores da bandeira ou não, também nunca me perguntou. Quer dizer, Governador, qual desse foi a última assunto, pergunta eu que ele lhe trato fez? assuntos do governador? meu Estado. O senhor Do só meu trata Estado. com ele assuntos- Se você disser o seguinte, em todas as conversas que o senhor teve com o presidente, o que dominou? O que foi 80% desse tempo? Quer que eu lhe diga? Os 80 Educação. Um projeto educacional que eu levei para ele. Foi isso aí. E os outros Governador, 20, governador, uma pergunta São assuntos simples. variados, Governador, linha uma pergunta vermelha, simples. outros assuntos, e raramente uma questão política ou outra. Governador, Tenha por vida. favor, Com uma licença, pergunta governador. simples que vai ajudar a colocar as coisas conselho no lugar. que o senhor governador. deu ao presidente Collor, e isso foi dito por todo mundo, o senhor repetiu várias vezes, é que ele fosse à televisão. Inclusive, o senhor chegou a dizer mais, que no lugar dele iria despachar na televisão. Ele seguiu o seu Bom, conselho. isso eu dei uma Ele opinião seguiu, no jornal. certo, ele No seguiu jornal, esse não foi conselho diálogo seu, com ele? conclamou aí Como o eu estou verde e dando aqui para amarelo vocês? e ganhou um mar negro pela frente. O seu conselho que era uma fria, o presidente atravessou o samba, o que Não, aconteceu? vamos botar bem as coisas no seu lugar, né? Permita que eu lhe diga o seguinte. Se o presidente me perguntasse, por exemplo, me telefonasse, o que acha, governador, disso? Eu, francamente, eu teria desaconselhado. Se ele perguntasse... Sabe por se quê? ele- Sabe por quê? Se ele devia renunciar ou não, Porque não governador. sabe que, por quê? que o senhor Não, diria deixa para eu ele? responder essa primeiro, em seguida eu vou lá. Obrigado. Pelo seguinte, sabe por quê? Porque o povo brasileiro está querendo dele são esclarecimentos. Eu teria dito a ele, presidente, o que o povo brasileiro quer do senhor são esclarecimentos. Por que ele não dá, governador? Não, vai perguntar para ele. Mas o senhor disse que o senhor não estava... Por quê? O senhor disse... Por que eu tenho que dizer isso? Mas o Você senhor tem que perguntar para ele, O senhor meu disse filho. que não estava Eu estou certo. dizendo isso aí. Governador. Se ele me perguntasse, eu diria a ele. Porque eu acho que é isto, o povo brasileiro, Mas o senhor viu, espera está também? de inocente. Governador, Eu acho que eu esse tô apelo esperando não o tinha senhor lugar. me responder. Não é verdade? Esse apelo não tinha lugar. Agora, se ele dissesse, povo brasileiro, o que estão me acusando não tem procedência. O que se passou foi isto, isto e isto. Eu estou sendo vítima de uma injustiça, por isso eu quero teu apoio. Isso é uma outra questão. Foi isso que aconteceu com Getúlio, foi isso que aconteceu com João Goulart. Se ele perguntasse ao Então senhor- eu acho que não teve cabimento. Mais que um erro político, eu acho que não teve cabimento sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista político. Desculpa, eu estou dando essa de Lula aqui, não é verdade? Porque o Lula agora é o doutor Lula, né? Sociólogo, né? Doutor Lula. Né? Então dei uma de Lula aqui, sociológico, né? Não digeriu ainda o sapo barbudo, governador? Ah, sabe que aquilo passou na garganta daquela vez, né? ficou um E de muita gente. hein? Com os cabelinhos, né? Governador, o senhor disse por uma coisa favor, muito tem a importante pergunta aí do aqui. Zé Paulo Governador, o senhor Kupfer. disse uma coisa Fernando muito Mendes, por favor. importante no começo do programa. Tem a pergunta do Zé Paulo Kupfer. Ele Depois disse que ia eu vou responder. dessa, sabe? Em seguida você. Governador, pergunta é a seguinte. É verdade, eu É, fiquei aqui para... Então, queria ouvir. saber se o presidente Collor procurasse o senhor para perguntar se ele devia ou não renunciar, o que o senhor diria para ele? Bom, não vamos entrar nesse terreno do se, não é verdade? Se isto, se aquilo, não é? Quer dizer, no terreno de hipóteses, não é verdade? Vamos encarar o processo social como ele é. Não é? Como ele é. Ainda mais vivendo um momento como nós estamos vivendo no Brasil. Eu nunca vi os meios de comunicação atuarem assim como estão atuando. Parece um partido único, daqueles partidos, aqueles momentos da União Soviética em que todo mundo, né, votava. É impressionante, eu nunca vi uma coisa assim.
A imprensa brasileira está unida, unificada, entendeu? De norte a sul, O que oeste o senhor a diria leste. para ele fechar a imprensa brasileira? Cresceu o sindicato do golpe? Não, você está me fazendo injustiça. Já que ela está... Eu espero que o amigo é o seguinte, olha, A Globo também quando está, governador? muita gente boa dessa fechava, o alto fechava os seus jornais, o Brizola, modestamente, lá no microfone de uma rádio, procurava defender a liberdade de imprensa, violada por aquela gente, aqueles projetos de ditadores de 61. Quer dizer, eu acho que, de momento, a imprensa brasileira parece um partido único. Isso não me agrada. Não me agrada. Tomara que isso não venha trazer mau resultado. Porque quando há partido único, nunca é bom. Veja o que aconteceu esses anos todos lá na União Soviética. Mas Governador. isso não faz a sua cabeça? E os fatos que saem da CPI fazem a sua cabeça? Bom, isso aí nós estamos acompanhando, né, com meticulosidade, com critério, né, passo a passo. Nós queremos todos os fatos para poder fazer o nosso Essa julgamento. manifestação, então, dia 24, o que o senhor vai... essa manifestação vai acabar virando mais uma manifestação pela saída do presidente. Como o senhor pretende conduzir Eu essa não sei, manifestação? sabe que eu me congratulo consigo por saber antecipadamente tudo. Eu não sei. A intenção não é essa de antecipar os fatos, mas de supor. Ontem mesmo o senhor viu da sua janela, provavelmente se eu estivesse em casa, a multidão que passou ali, e certamente muitos correligionários Passou a seus. manifestação Pararam ali. fascistoide Eles pararam ali, governador. Pararam para me insultar? Eu queria que o senhor participasse. Não. Era uma Não, manifestação não. Eu conheço aquela macacada muito bem. Mas o senhor estava lá, Conheço né? muito. Aquilo ali é uma manifestação fascistoide. Governador, Compreendeu? só pra entender, então. Radical, que passaram ali sem o mínimo respeito. Compreendeu? entender, então, Pelo a imprensa é um governador, partido- um homem de 70 anos, que tem serviços prestados. Governador. Como é que podia passar ali, compreendeu? E começar a dizer aquilo que estava em disseram. casa, governador? Fascistoide. tanto Eu fascismo. conheço Só bem para entender aquele uma pessoal. coisa, só Mas para o senhor entender. estava o senhor em está casa. dizendo que a Aquilo é uma raça, minutinho, por favor. entendeu? Aquilo é uma raça que eu conheço bem desde favor. 64. Mas então o senhor estava em casa, governador? Por favor, O um de senhor cada vez, estava por em favor. casa ontem? Não estava. Não estava. Não estava. Não Quem estava. é essa Estava gente, fora. governador? Quem é essa gente? Olha, foi bom que eu não estivesse. Governador, Mas então o senhor está dizendo Porque eu que ia a dar uma imprensa de Figueiredo, eu ia lá Atenção, embaixo. companheiros, por favor, eu gostaria que Ia dar cada um uma de fizesse Figueiredo, eu ia uma lá embaixo. pergunta por Entendeu vez, como é? por favor. Um minutinho. Governador Leonel Brizola, por favor. Viu? Botar um Pode pouquinho crer, de eu ia ordem lá aqui, embaixo. que senão o telespectador Entendeu? não entende. Hein? Fernando Mitre tem uma pergunta, por favor. Quem é governador. essa gente? Governador, o senhor disse que Minutinho, É uma Rogério, por favor. raça que existe Minutinho, lá por desde favor. o tempo de um clube chamado Clube da Lanterna. Você não se recorda da existência desse clube? Carlos Lacerda? Do lacerdismo. Mas tinha lacerdismo na rua? Compreendeu? ontem lá? Sim, senhor. Aquilo ali, olha, aquilo ali são os descendentes daquela gente. Sabe por quê? Porque hoje o lacerdismo no Rio de Janeiro, compreendeu? É representado pelo PT do Rio de Janeiro. O PT é uma espécie do DN de tamanco. Entendeu? O DN de macacão. Sabe por quê? Porque só tem PT, quer ver uma coisa? No Leblon, em Ipanema, compreendeu? Na Tijuca, na Vila Isabel, né? Lá na Urca, Copacabana, na zona oeste da zona do povo trabalhador, compreendeu? Aquela gente, cor de café com leite, às vezes mais café que leite. Ontem na Zona Oeste, governador... Aquela gente formidável. Governador. Na Baixada, não há um vereador do PT. Não há um vereador do PT. Quer dizer, lá não. PT é a expressão do lacerdismo moderno, compreendeu? Que arrumaram um operário de carne e osso e andam com ele, compreendeu? O Lula anda lá, seguidamente com aquele Fernando pessoal. Mitre, por favor. É Governador, um pessoal que, como dizia hoje, pensa que ovo nasce na geladeira. Fernando Mitre, por favor. governador, o senhor disse no É começo isso do mesmo. programa... Ovo vem da geladeira. Governador, o senhor disse no começo do programa que gostaria de colocar as coisas nos seus lugares. Bom, vamos eu tentar, estou então. fazendo o possível. Estamos vendo. Governador, é o seguinte, A Chile Bueno de Campinas, governador, diz que o senhor não está sendo Olha, o objetivo. PT é tão udenista que... O senhor está tentando enrolar o telespectador. Perdão, cara. Chile o Bueno de PT do Rio Campinas. é tão udenista que chegou a branquear a pobre da Benedita. governador, eu vou lhe fazer uma pergunta É uma na tentativa de colocar as coisas nos lugares. O Está senhor... branca, a Benedita está branca. Governador, por favor. Governador. Pergunta do Fernando Mitre. Governador, há quase um mês atrás, um ministro do próprio governo Collor,
o Bornhauser, disse a ele que o processo de impeachment seria inexorável. Eu queria saber se pelo menos com isso o senhor concorda. E faço outra pergunta. A conclusão da CPI, muito provavelmente, vai mostrar envolvimentos do presidente e as sugestões do processo de impeachment estarão lá. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, o senhor acha... Bom, nós temos o nosso ritual. Certo, mas Assim como a pergunta Constituição tem o seu. A pergunta é o seguinte, será que o senhor é mais moderado ainda do que um ministro do próprio governo que está vendo que o processo de impeachment é inexorável? Bem, você sabe que a minha cabeça é muito diferente da dele, não? Ele é banqueiro, uma pessoa respeitável, mas a cabeça dele é diferente, compreendeu? O computador dele é bem diferente do meu. O meu é um microcomputador rico de dados. E o dele é um vasto de um grande computador, mas, na verdade, naturalmente que tem outra série de dados ali dentro. Então veja o seguinte, nós temos o nosso rito, né, como tem a Constituição, né? Viemos de longe, temos o nosso tranco, luz própria e vamos indo. Estamos acompanhando, não queremos atropelo à ordem constitucional, à legalidade democrática, nos custou muito a restaurar isto, já vimos como isso começa e depois como termina. Então, tratamos de esvaziar o conteúdo golpista que havia nesse movimento. Não há mais agora. Acho que se esvaziou bastante. Há ainda. De quem? Não há dúvida que há. Identifica, por Porque favor. não é o golpe, não me referia aos golpes dos tanques, é o golpe do tapete. Então, no senhor se tapetão ali. referiu- mas É, quem- no tapetão. quem Quer é que dizer, tá ali querem jogando chegar ao no tapetão, governo por vias oblíquas que não o do Querem voto. quem, governador? Então, o que O senhor, acontece? aliás, se referiu ao doutor Orestes Quercia, dizendo Olha, por que quer não eu lhe chamam diga? o Eu lhe doutor digo já, Orestes Quercia. o doutor Roberto Marinho. Quer ser presidente da República, Não doutor é ser Roberto presidente da Marinho? República, ele quer a boa Mas o senhor dele, que acabou ele de sempre dizer tem. da criatura e do o criador. mando e os espaços, compreendeu? Mas ele já tem o governo. Ele é uma espécie seguinte, porque o presidente Collor tornou-se uma espécie de noviça rebelde. Entendeu? E as madres superioras estão Acho que não canta tão Isso bem. quer tocar ele de convento. estão descontentes. Ao som estão- de música caipira. Viu? Então o que acontece? Estão ali e a noviça vai para cá, vai para lá, compreendeu? Vai a uma sessão espírita, daqui a pouco vai na macumba, vem, e as madres estão querendo expulsar. E deve ir a outros lugares também, que eu. Você não está dando uma Que de, vocês de imaginam. superior aí Então da o ordem, que acontece? não, governador, também? Elas estão querendo expulsá-lo. É isso aí. Para ocupar o lugar dele. Para mim, tem 3 áreas disputando o poder. Aí. 3 áreas disputando o poder nitidamente. E sob a observação de nós todos. Quais são as 3 áreas, governador? Primeiro, a do governo que procura se manter. Com muitos furos, não é verdade? Já com dificuldade. Mas conta com a inércia, compreendeu? Da legitimidade. Foi eleito, está ali. Em dificuldade. A outra área é uma meia equívoca. Uma hora está aqui, outra hora está ali, meio em cima do muro. Quase como os tucanos, mas estão um pouco mais para o lado do governo. Que é o eixo Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães. Que querem abocanhar tudo e estão ali. Uma hora estão, uma hora não estão. Agora mesmo está o Antônio Carlos Magalhães, está ali dizendo que pode desembarcar e o Roberto Marinho já desembarcando. E depois, a outra área que tem como centro o PMDB. Quer dizer, o senhor Quercia, com a sua influência, porque evidentemente que indo o senador Itamar, o vice-presidente Itamar, é claro que vai ter que se apoiar no PMDB. Em quem vai se apoiar? No PDS? Não vai querer. No PFL? Não vai querer. Vai se apoiar no PMDB. Bem, isto sob um ponto de vista geral. E eu acho que o centro disto, sob o ponto de vista geopolítico, estou dando outra de Lula aqui, putz, geopolítico, está em São Paulo. Porque os 3 partidos que mais forçam a situação são partidos paulistas. São daqui. O PT é um partido paulista. Daqui. Como quer dizer, mas o PDT é um partido gaúcho e carioca? Bom, eu não digo que não, por que vou negar? É onde temos as nossas maiores bases. O PT tem a sua base principal aqui. O PSDB
também tem a sua base principal aqui. E o PMDB também. Alguém já te lembrou até que parece as três alas do velho Partido Republicano Paulista. Tinha a ala progressista, a ala liberal e a ala conservadora, do velho PRP. Então, aqui também estão os órgãos de imprensa que fazem a reitoria, o comando, a coordenação dessa campanha. As duas revistas, a Veja e Isto É, a Folha de São Paulo, o Estadão, essencialmente são os órgãos que impulsionam a vida brasileira. E aqui também estão os grandes grupos econômicos que, de certa forma, estão se sentindo muito desconformes com a política econômica. Eu não estou entrando no mérito, porque nós não apoiamos a política econômica do governo. Nós não demos um voto para a política econômica. Um voto a favor da privatização. E o seu PMDB está lá dizendo oposição, compreendeu? Se apresentando como oposição e deu este cheque em branco para o governo Collor para privatizar e vender a torto e direito o que tem vendido. Nós não. Um voto. Governador, nós demos a favor. O senhor mencionou o vice-presidente Itamar Franco. Qual é a sua opinião sobre ele e sobre a possibilidade dele assumir? Pessoalmente, eu até tenho muito apreço por ele, né? Penso até contar com a sua amizade, mas eu acho que realmente ele, admitindo que se tenha que substituir o atual presidente, esse é o rito constitucional. Ele tem o direito de assumir. Eu, às vezes, tenho até vontade de publicar uma conclamação que eu fiz em 61 pelo rádio, já depois de ter dividido o exército e ficado com o terceiro exército do nosso lado, viu? Em defesa da posse do vice-presidente da República. Tenho vontade de republicar para que o pessoal que, tanto como o Zé Aparecido, que tanta força faz para que o senhor Itamar assuma a presidência, possa ler e se preparar, porque numa dessas pode ser que seja necessário fazer, como deu, uma fisionomia enérgica e dura para poder ele tomar posse. Mas se tiver que substituir, sem dúvida nenhuma, ele tem todo o direito. O senhor acha que ainda não é o momento de publicar esse grande dificuldade para governar, porque ele não tem partido. O que ele tem atrás? Eu às vezes fico pensando, o que acontecerá? Faço um exercício assim de especulação, né? Mas o presidente Collor também não tinha Fico pensando assim, né? É que eu digo, ele também tem essa dificuldade pode acontecer, de que, sabe o que acontece? Que ele foi meio uma garupa, compreendeu? Ele foi na garupa do outro. O João Goulart não. O João Goulart foi eleito pessoalmente, até de uma maneira inversa. Eleito presidente de um, ele foi votado, compreendeu? Justamente do outro lado. Então veja o seguinte, o João Goulart era presidente de um partido, tinha um partido ao lado dele. O João Goulart expressava, de certa forma, viu, implicitamente, compreendeu? Não, ele era o representante de uma coligação que recém deixava o governo majoritária, que era o PSD com o PTB. Tinha maioria. Agora, quase, parece. com o caso do Itamar, realmente, ele vai ter muita dificuldade. Governador, o senhor lembra sempre 54, 61, 64, tentando caracterizar esse movimento aí como um golpe e como uma coisa ilegal. Não é ilegal também manter um governo tão afundado em corrupção? Bem, isso é que nós vamos todos examinar. Deixa a CPI concluir seu relatório, né? Eu, há pouco, ao responder uma pergunta, deixei de completar o que eu ia expor. Nós vamos seguir o seguinte rito. Nós vamos nos reunir agora, na quarta-feira, com a nossa bancada, com as nossas bancadas, na Câmara e no Senado. Iremos lá, os integrantes da direção nacional, para conversar com os nossos deputados, especialmente ouvir os relatórios dos nossos companheiros que integram a CPI. Vamos lá, vamos a Brasília, fazer uma avaliação das coisas. Bem, sábado vamos ter o relatório da comissão. Segunda-feira nós vamos realizar uma reunião do Diretório Nacional do PDT com a bancada. E nessa mesma segunda-feira nós vamos realizar essa passeata.
os lemas da passeata já estão definidos. Nós podemos explicitar mais em função do conhecimento das situações nesses dias e de uma eventual tomada de posição mais concreta de nossa parte. Mas os lemas são definidos. Quais são eles? Nós queremos fazer uma demonstração, um ato público de repúdio a qualquer tipo de golpismo, em defesa da legalidade democrática, da intangibilidade, né, da legalidade da Constituição. Mas as faixas... Segundo, nós queremos as penas da lei para todos. Para todos, não só para alguns. Principalmente para os grandões que estão aí. Nós queremos colocar também no banco dos réus o senhor Roberto Marinho. Claro que com todo esse quadro, compreendeu, de corrupção e de tráfico de influência que está caracterizando o governo. Muito bem, se isto surgirem, se apresentarem acusações concretas Que ao até agora, presidente, para o senhor, não existem acusações nem... nós estamos em plena investigação. Não, mas me responda, governador. Em plena Mas investigação. investigação. Estamos em Existe ou não plena existe? investigação. Podemos estar formando até uma convicção. O senhor que Mas conhece- se há um órgão, compreendeu, que está investigando, por que atropelarmos esse órgão? Por que colocarmos esse órgão sob pressão? O senhor que conhece Ao o- ponto de ocorrerem coisas deprimentes, como tem ocorrido na comissão? Então, aquela visita ao senhor Emir de Moraes, convenhamos. Alguém pode se sentir confortado com aquilo? Foi lá, declarou que entrou na corrupção e saiu de lá homenageado, reconhecido como um grande senhor. O senador Suplicy, até emocionado, tremia de emoção diante do grande empresário. Quer dizer, convenhamos, que vergonha! Olha, nos Estados Unidos, eu sou insuspeito para dizer isso, eu vou dizer sinceramente, só à custa de uma grande fiança ele conseguiria responder às suas responsabilidades em liberdade. Quer dizer, mas o como governador, é que a essas comissão palavras- pode... Segunda coisa na comissão, vergonhosa, como é que deixam passar, assim como quem ninguém quer ver, aqueles cheques do PC para o Canedo, só porque aquilo poderia envolver o governo de São Paulo, do senhor Orestes Quércia? Mas não deixaram vai depor passar. amanhã. Não Aliás, deixaram eu passar, gostaria- governador. O bom era naquela comissão, onde estão os bons investigadores, governador, onde ele vai estão depor. os bons inquiridores, Por favor, não governador. lá na outra, porque a outra foi para desqualificar o assunto. Lamentavelmente. A Você não outra é uma espera CPI nada. pior, quer dizer, senhor- nós temos hoje uma CPI melhor e uma CPI pior. Mais É isso. competente. O senhor quero dizer, mais competente. Mais competente. Basta ver o presidente e o relator da outra comissão, você já tem uma base. Um caso jurídico onde as coisas vão entrando no decorrer do processo e vai se somando numa única causa uma série de Mas demandas. investigar é o dever da comissão. Esse é o ponto. Não precisa elogio. Mas se criam... Chegamos a dizer, para casos bom, específicos. investiga eficientemente. Agora, as falhas da comissão é que nós precisamos apontar à opinião pública, porque senão viraremos aquela comissão da CPI de 54, Agora, se o senhor é tão a que favor- levou a muita gente ao desespero. Por exemplo, sabe quem levou ao desespero? Ao senador Carlos Gereissati, Governador, aquilo que foi era inquérito acusado, militar, que era governador. acusado, como deu? Isso aí não pode ser por comparado tudo assim. e por toda aquela gente da UDN, compreendeu? Com todos os qualificativos, aquele homem deixou de ser o que era, foi praticamente, teve a sua reputação afetada, destruída. Esses dias, aliás, o presidente do PSDB, o Tasso Gereissati, me respondeu com 4 pedras na mão, porque eu fiz essa referência. Eu até fiz uma homenagem à memória do pai dele. Ele Governador. veio me agredindo, Governador, mostrando o seguinte, que ele desconhece a vida do pai dele. E ouviu aquilo e reagiu de uma maneira estúpida Governador, contra por favor. mim. Eu só tenho a reafirmar o que disse. Realmente, ali tivemos um exemplo, que não foi só o senador
Carlos Governador, Gereissati, por que era favor. nosso companheiro, foram outros. E outros que foram vilipendiados por aquela comissão. E eu acho que repetir isso é uma iniquidade. Governador, por favor, nós voltaremos seguramente a esse assunto. O Roda Viva precisa fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco entrevistando hoje o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Até já. Voltamos com a Roda Viva, que hoje está entrevistando o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Lembramos aos telespectadores que quiserem fazer perguntas por telefone, que podem chamar 252-6525. 252-6525. Antes de fazer a próxima pergunta ao governador Leonel Brizola, lembrar a Antônio Goulart, aqui de São Paulo, que o governador já respondeu sobre a questão do Collor, e Yara Gomes também sobre a manifestação em frente ao apartamento dele, Paulo Siqueira sobre o Roberto Marinho, Eduardo Santana de Campinas sobre a sua relação com o Collor e José Ribeiro de Resende sobre o mesmo assunto. Governador, o senhor deu várias respostas no primeiro bloco do programa, mas também deu muitas voltas. Então não ficou coisa muito clara. Tanto que alguns telespectadores, por exemplo, o José Marcos Pereira de Guarulhos, ele perguntou se o senhor vai entrar no PSDB, porque o senhor está muito em cima do muro. Então, o Álvaro Volmes, aqui de Pinheiros, disse que já começa a perder um pouco a paciência porque não consegue saber onde o senhor quer chegar. Eu lhe perguntaria o seguinte, no fundo o senhor não estaria guardando o cacife do seu partido, se guardando para o final ali, quando vier a bola 7, vamos dizer assim, que tem que tacar a bola 7, guardando o seu cacife para se valorizar no final desse processo? Não passa, viu, isso em nossa preocupação. Pode crer. Nós temos o nosso ritual, vamos seguir com ele e achamos que o nosso momento vai chegar. Justamente, Então, o momento vai chegar. Vamos cumprir com aquilo que achamos politicamente correto. Eu lhe pergunto isso pelo seguinte... Agora, sentimos muito que esteja ocorrendo tudo isso no país. Lamentamos profundamente porque país em crise, um país em dificuldades, nosso povo sofrendo. Veja o que está ocorrendo com o nosso país e o nosso povo. Momento vai chegar, E nós estamos aí significa o quê? preocupados com esse Mas, negócio. governador, veja bem, o E o que eu senhor- vejo é o seguinte, quanta gente está aí, compreendeu? Bancando, compreendeu? Os doutrinadores para nós. Gente que instituiu esse governo, como, por exemplo, esse imenso polvo, né, que domina as comunicações no país, que é a Globo, que nós estamos aqui fazendo, trabalhando, prestando esse serviço público, de estar debatendo esses temas, estamos aqui disputando, né, uma audiência, enquanto que você sabe que a Globo está lá por atacado a Governador. nível nacional, Governador, entendeu? por favor. Quer dizer, foram eles que, foi a Globo praticamente, que elegeu o atual governo, Mas, governador, que eu lhe inclusive pergunto- deu aqueles golpes pergunto, desonestos, governador. viste, ali, às vésperas das eleições. Quer dizer, não fez nenhum meia-culpa e, no entanto, está aí querendo achar, até julgar as minhas atitudes ou as nossas atitudes. Muita gente sem autoridade moral está por aí querendo agora nos apontar caminhos. Governador. Deviam estar, isso sim, pedindo desculpas ao povo brasileiro pelo que fizeram. Governador, eu lhe pergunto isso pelo seguinte, o senhor, aparentemente, foi uma das primeiras pessoas a pedir o impeachment do presidente Collor. Em maio de 90, o senhor deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que o seu partido está estudando fórmulas para abrir um processo de responsabilização e poderá pedir o impeachment do chefe de governo pelas providências, pelas determinações que ele tomou em seguida ao seu governo, de caderneta de poupança, etc. Bom, acredito até que pudesse ter surgido essa opinião. Mas Não, você não, vê quer que dizer, não o senhor foi, deu- não o senhor foi deu uma apoiada. entrevista dizendo que não ia foi pedir o apoiada. impeachment. Pode ter surgido essa opinião e não foi apoiada. Opinião do Sua, A opinião opinião podia ter sua. surgido, Não foi uma opinião, um dado agora momento, o senhor acha que não que- foi apoiada. Mas agora o senhor Pelo acha contrário, que- o processo social demonstrou, como eu digo, que nós estávamos Ele apoiou a sozinhos. ideia. Aquilo está perdoado. Sozinhos. né? Mas agora- Não é perdoado. Nós saímos sozinhos reclamando contra
aqueles golpes E sobre a aqueles poupança, golpes não valem e mais, praticamente você via a imprensa apoiar, você via todo mundo apoiar, assim como nós quisemos questionar as eleições. Questionar as eleições. Agora ficou tudo perdoado. E, no entanto, não é questão de perdoado. Passou. Foram momentos que passaram. senhor não foi Agora, apoiado quando naquele momento. surgiu este outro problema, nós também não nos negamos um certo provimento a tudo isso. Estamos lá na comissão, Mas o senhor- participamos ativamente das investigações. Agora, o que nós não queríamos são decisões em cima da perna. Agora, governador, o senhor disse que nós... Como aconteceu em 54, como aconteceu em 61. Mas, governador, É isso apenas. o senhor disse que o Nada senhor está mais. interessado nas investigações e fala do seu partido como nós. Acontece que a gente tem informações lá do Congresso, nós que trabalhamos lá, que o senhor está em linha de ruptura ou de conflito aberto com o seu líder no Senado, que é o senador Maurício Correia. Se o partido estaria rachado Porque ele é a favor Congresso. do impeachment e é a favor de um relatório que inclua o presidente. Eu queria Bom, completar o que há- mais eu o racha queria do só- partido. O que Governador, há é só muita complementando. vontade que isso aconteça. Não, senador, isso a gente ouviu Perdão, de pessoas muito o que próximas. há é muita vontade que isso ocorra, que hajam rupturas, que hajam divergências, que haja o racha na nossa bancada. Isso é o que há. Agora, que pode estar havendo uma diferença de enfoque entre o senador Maurício e eu? Pode, por que não? Isso é alguma coisa, né, de estranho num partido democrático? Não. Ele vai na manifestação. Ele do acha, 24? por exemplo, que se ele acha, por exemplo, que deve empurrar mais a causa do impeachment, eu também posso achar que aqueles cheques que foram passados do PC para o Canedo não podiam ter passado assim. Mas aí Ele parece tinha que o que senhor fica ter batido na colocando, mesa. governador. Ele tinha que ter batido na mesa. Não passa aqui. Governador. Passaram. Governador, Então, parece agora, que- eu parece posso, que é uma condição. com isto, romper com... Não, é uma questão de critério. É uma questão Governador, de só para critério. entender, só para entender. Agora, aqui. vamos afinar, vamos debater, vamos discutir, Por favor. amadurecer os Por assuntos, favor, governador. e eu tenho certeza que vamos sair unidos todos. Governador, uma Cada coisa. vez, por favor. Parece que o senhor coloca como condição a história, por exemplo, da VASP e do Canedo. Só se pode apurar o caso em investigação na CPI do PC Farias, comprometendo Fernando Collor de Mello, se apurar também, se comprometer e se incriminar. É para o caso do- corrigir uma deformação. É uma condição? A comissão foi Isso é feita. uma condição? A comissão foi feita para apurar, compreendeu? Essas irregularidades em torno ou atribuídas ao PC. Mas se ele emitiu cheque para comprar a VASP, como é que não? Se ele emitiu sendo cheque investigado, e na governador. direção do Planalto, senhor acha que isso é apure-se. indício de alguma Por que falcatrua? não? O que o senhor Por acha? que não na direção do governo Quércia? Porque eu acho que isso foi feito vista grossa para que o senhor Quércia não fosse questionado. E o seu senhor acha governo. que isso é um E eu indício? acho que ele precisa ser Esse questionado cheque é um indício nesse de assunto. alguma coisa, governador? O senhor acha que o cheque na conta do Canedo é indício de que pode ter havido Eu alguma acho que o tramóia, senhor alguma Quércia, coisa? como governador de São Paulo, ele não podia desconhecer todos estes escaninhos, porque um governador não pode entregar um serviço público dessa essencialidade como é a VASP e um patrimônio como é a VASP, entregar assim aos aventureiros. A situação é similar com o Entregaram os presidente, aventureiros. O senhor não o acusa. Mas Mas eu similar, é a pergunto mesma isso. coisa. Eu São acho mais que isso é graves. indício de alguma coisa. Como é que diz? A situação é similar em Eu relação não ao estou dizendo presidente que da não. República. Eu não estou dizendo que porque o não. senhor disse, Perfeitamente. mas Investigue. então, Mas eu quero investigação, meu caro. Investigação que eu quero. Por que não investigar do Quércia? Por que não investigar do governo Quércia? Por que não investigar tudo que se relaciona com o caso da VASP? Isto sim O senhor foi, disse, governador. O foi senhor disse, lesivo governador. ao povo de São Paulo e ao povo brasileiro, porque foi um imenso patrimônio entregue Governador, a um grupo de eu tenho a aventureiros impressão de que- entrelaçados o senhor disse com o que não há governo. nada ainda. Estava um entrelaçamento, ali estava a promessa daquela concessão no Banco do Brasil, de consolidação daquela dívida, ali estava a promessa das linhas internacionais, ali estava a promessa, compreendeu como é? A concessão de um financiamento de 50 milhões de dólares do governo do Estado de São Paulo em benefício da VASP,
Estava tudo isto, estava lá os 50 milhões de dólares da Petrobras, e estavam lá outros favores e os cheques do PC. Então, um governante não podia desconhecer tudo isso. Eu ainda li um artigo, eu li do ex-governador Quercia no jornal de domingo. E, francamente, aquilo não me convence, porque ele tratou por cima, como quem trata o assunto das nuvens. Um governante jamais poderia entregar aquele patrimônio de São Paulo para um grupo de aventureiros. Governador, E era um único, sabendo que era o único licitante. Governador, dá licença. Governador, Deu por 50 favor. milhões de dólares e vendeu por 42 mil. O senhor perdoou a entrega da governador, Uzi Minas? sobre essa- O leilão sobre da essa- Uzi Minas? Não. Governador, sobre essa Governador, Olha, vou responsabilidade dizer, dos governantes... nós temos um compromisso, nós, do PDT. O dia que nós pudermos, nós vamos revisar todas estas chamadas privatizações. Achamos que isso é irregular. Achamos que essas privatizações estão dentro desse contexto de corrupção. Governador, Isto muita gente não vai concordar, mas nós afirmamos que se depender de nós, nós vamos rever e anular tudo isso. Quem fez isso? Governador, sobre essa Que responsabilidade dos governo fez governantes, isso, para o governador? senhor, no caso da linha vermelha, Que governador... governo fez isso, governador? Se foi o governo, então a sua responsabilidade é maior, mas nisso não se fala, porque em geral está todo mundo de acordo. Governador, no o caso senhor da linha vê, vermelha, o senhor olha, governador, governador, por favor, o senhor por vê favor, com olhos mas o senhor diferentes fala, o cheque do governador. PC na conta do Canhedo e o cheque do PC na conta da primeira-dama? O senhor está dando Eu um não, estou enfoque dizendo, eu diferente. não estou dizendo absolutamente. O senhor eu está não dizendo estou, que tem que eu esperar não estou o final emitindo juízos. Entendeu? Aliás, com relação a isso, eu não isentem digo nada, né? O senhor não quer esses dizer outros nada. destinos de está cheque. sim, Não estou. governador. O senhor está Rigorosamente não estou. está Eu estou dentro do reclamando, governo Collor, eu estou governador. reclamando com a vista grossa, com o silêncio da comissão. Como reclamei com aquela presença deprimente do senhor Hermílio de Moraes. Governador, agora A comissão ali Governador. prostrou-se. A comissão curvou-se perante o potentado da indústria brasileira. a comissão também não- Compreendeu? E eu acho que nesse caso dos cheques para o PC, ela se escusou sibilinamente e mandou isso lá para outra governador, comissão. a comissão- Quando tinha Governador, que por chamar favor. ali o Canhedo e Governador. tinha que chamar ali o senhor Quercia. Saber por quê? Como é que ele tomou essa decisão como governante? Governador, por favor. Essa é a questão. Claro que, como governante, ele tinha que estar sabendo de tudo isso Governador, que estava a ocorrendo. comissão também- Aquilo dele dizer que conheceu o senhor Canhedo no dia do leilão, francamente, isso não convence ninguém. Governador Leonel Brizola, por favor. Absolutamente. A comissão Governador, também- por favor. governador, Um minutinho, Luciano, por favor. Pois não. Fernando Mitre tem uma pergunta para o senhor, por favor. Pois não. Bom, nós estamos tentando aqui conseguir resposta do governador, não está muito fácil. Vou Mas eu- tentar Eu mudar estou aqui quase para entrando ver em Me peço greve, desculpas. quase Eu lhe peço entrando em desculpas. greve em respeito ao telespectador e à nossa Fernando profissão, Mitre e depois que nós José não Paulo estamos Kupfer conseguindo- tem uma pergunta, por favor, Vou governador. tentar obter aqui. resposta Vou tentar uma pergunta assim, do mais governador política e Brizola. tal, vamos ver. Acho que eu vou calar É o seguinte, governador, Eu acho, sabe o que acontece? Nós já Perdão, falamos, que nós governador. estamos fazendo linguagens diferentes. As nossas cabeças A são gente diferentes. pergunta uma coisa e o senhor responde outra. Não, me desculpe. eu- Isso eu- não. eu- Ao contrário, eu tenho colocado questões que vocês ficam paradinhos aí. Governador, Não sabe o que Todo dizer. mundo, só uma coisa. um minutinho, por favor. Deixa eu tentar uma Fernando pergunta Mitre aqui. tem uma pergunta. É o Vamos seguinte, ouvir a Zé. pergunta, então. Por favor. Depois o José Paulo Kupfer, por governador, favor. eu já lembrei que um ministro do governo Collor já disse a ele que o processo de impeachment é inexorável. O senhor não se comoveu muito. Eu agora vou lembrar o seguinte: São de opinião. dentro do PFL, que é o partido que apoia o presidente, já começam defecções sérias e graves. O governador de Pernambuco já disse aí que não é possível. Outros parlamentares já estão começando a dar sinais de que fica difícil para eles manter essa posição, posição que o senhor parece manter publicamente. O próprio ACM, que o senhor disse Qual é a abominar, posição? o próprio ACM, de apoio ao Não, governo senhor, Collor. eu não estou apoiando, eu Mas- estou exigindo mas o que a país comissão inteiro cumpra pensa, seu dever. mas veja Mas só, eu não o quero senhor- prejulgar, eu meu sei, caro. o governador, mas Não, veja não, só, não, eu eu não não quero quero por favor, proposta minutinho, minha. cada vez. Colocando um absurdo, eu Fernando não quero é Mitre. prejulgar. Governador, então, Não, desculpa, senhor, Quercia. eu estou emitindo uma opinião sobre o exame de um episódio. Me deixa Eu estou terminar fazendo a até pergunta. pergunta, como é que um governante podia fazer isso? deixa terminar Então, a o que pergunta, acontece? talvez Eu o estou senhor- querendo uma investigação desse caso, Veja nada bem, mais. governador Mitre, Não por estou favor. condenando previamente o senhor Orestes Governador, Quercia. o que está acontecendo é o seguinte, é um terrível erro de comunicação. O senhor está dizendo que não apoia o governo Collor e o país inteiro pensa que o senhor Não, apoia. não, então senhor, é isso. a mídia é que diz Os isso. telespectadores hoje aqui estão pensando Olha, é a nisso. mídia, meu. Mas cara. a minha pergunta a seria o mídia seguinte. está unida, a mídia é o partido único. Governador, mas veja bem, a minha pergunta é muito simples, é o seguinte.
as condições políticas para que o presidente Collor continue governando vão se tornando cada vez mais adversas, né? O próprio PFL começa a se dividir. Eu gostaria de saber como é que você vê isso aí. Quer dizer, a questão política, a corrosão moral de todo o sistema que envolve o governo, a ilegitimidade expressa pelos protestos na rua, isso não preocupa o senhor? Quer dizer, o senhor acha que esse governo... Quem que disse que não preocupa? Não, eu estou perguntando. E preocupa em que medida? Quer dizer, o senhor não acha que está eu chegando... acabei de dizer que nós estamos elaborando a nossa momento, posição. governador, o senhor disse Agora, antes acho que que propôs... tudo é muito deplorável, muito triste Certo. para o nosso Deixa eu país. só terminar, Agora, governador. acho que não tem cura, simplesmente a saída do Tá governo, do certo. presidente. Isso seria uma questão a se discutir também. Mas o senhor disse no começo do programa, lembrando, que logo no início do governo Collor, o senhor pediu o impeachment do presidente. O senhor defendeu a ideia e não teve apoio. Opinião. Aí o senhor parou. A minha pergunta é o seguinte, agora, o senhor está tendo apoio na posição que o senhor defende? O povo está apoiando o senhor, os seus eleitores? No Rio Grande do Sul, a última pesquisa parece que dá 85% querendo a saída do presidente, Olha, que posso é o complementar seu essa reduto pergunta? fundamental, Rio e Rio Grande do Sul. Como é que o senhor está dialogando se com a o seu população eleitorado? brasileira estivesse apoiando isto, olha, nós tínhamos manifestações maiores do que as diretas. Até Porque concordo, a mídia concordo. brasileira, Eu concordo com o compreendeu, senhor. está numa linha, compreendeu, como não esteve nas diretas. Não, eu concordo. Não, Olha, ainda não a há Rede dimensão Globo, das olha, diretas. nós falamos que que a 1 mídia é um milhão de partido pessoas lá na Candelária e a Rede Globo ainda está batendo na eleição indireta. Eu só gostaria que o favor senhor da eleição respondesse direta. isso. Agora governador. não. Que preocupações o senhor tem com esta perda de condições de governabilidade? O senhor acha que estamos chegando lá? Eu acho já está ficando que difícil. é preocupante. É preocupante. E esta Eu preocupação- confirmo Certo. Concordamos numa a coisa. substância da sua pergunta, na verdade, os fundamentos da sua pergunta. Por isso eu disse que nós estamos seguindo o nosso rito. Estamos examinando, nos reunindo com a nossa bancada, estamos avançando no assunto. Agora, tudo dependendo das conclusões da comissão. O que nós não podemos é sair. Para que serve a comissão? Deixa a comissão escrever no seu relatório, Aí é que entra a sua comprovar. Eu frase. quero saber se é verdade, se os membros da comissão vão assinar tudo aquilo que a imprensa está Certo. É publicando. aí que entra a sua Porque frase, imprensa, então, governador. sabe Nosso qual é? momento vai chegar. O senhor Eu disse acho aqui- que a mídia, a imprensa, tanto a escrita quanto rádio e a televisão, olha, tem feito uma campanha. E a TV Globo, governador? O Ainda senhor eu inclui vi, nessa mídia olha, a ontem TV ainda eu Globo? vi, perdão, ontem eu ainda ouvi numa rádio lá no Rio de Janeiro e irradiando diretamente de Brasília que lá tinham se reunido 300 mil pessoas dizendo, tá, em plena hora de manifestações em outros lugares no país, quer dizer, promovendo aquilo tudo. Quem não vê que a Globo agora, por exemplo, está promovendo, a gente não sabe bem, o povo brasileiro, vocês devem em consideração A Globo isso está aí. nesse partido único, governador? Está agora, pleno partido único. Veja o seguinte, o povo brasileiro vê assim, que eu também vejo. Olha, diz, a Veja quer tudo isto. Aquele outro grande jornal quer tudo isto. A Globo quer tudo isto. O povo, na sua simplicidade, de tanto sofrer, de tanta decepção com a sua classe dirigente, com as suas elites, diz, "Pô, se é bom para eles, bom para nós não é." Esse é o raciocínio simples da população. Pode crer. Eu, por exemplo, até como cidadão, eu me repugna a ideia de que a Veja faça a minha cabeça. Não reconheço estrutura moral nesse órgão para fazer a minha cabeça. Agora, Eu o me órgão- recuso a o órgão, admitir senhor que um é chefe da Afanásio, estrutura que eu moral. possa pensar José Paulo igual a um Kupfer. Afanásio, possa pensar igual ao Governador. Delfim Neto, que eu possa pensar igual ao Amaral Neto lá no Rio de Janeiro, ao Governador. Sivuca. O senhor já abordou essa questão, já falou sobre isso? O Zé Paulo tem uma Olha, pergunta às pro senhor, vezes até governador. não é mal, viu? Não é mal. No plano cruzado eu pensei sozinho. Casamento tinha aquela hora de televisão, fomos ali denunciando aquilo como impostura. Nos chamaram de impatriotas. 61 também fiquei sozinho. Você sabe, em Governador. 61, quando resolvemos dar aquele nosso grito, sabe? Eu telefonei para o governador Carvalho Pinto, saudoso governador Carvalho Pinto, e ele disse, não, governador, cuidado, vamos aí, tá aí, cuidado aí, não dá, né? Os militares estão no governo. Falei governador de Minas, falei aqui, falei ali, o Lacerda baixando o pau lá no Rio de Janeiro. Eu digo, bom, estamos sozinhos. Mas dali um pouco gritou o Mauro Borges lá de Goiás. E fomos indo,
e aquela situação tomou o curso que tomou. Então eu acho, francamente, que quando a gente tem uma consciência das coisas, eu sinto que a minha posição é correta. Pode. Governador. Mesmo porque eu tenho uma imagem perante o povo brasileiro. O povo brasileiro sabe, né, que eu jamais o vendi, que eu jamais o traí, que eu jamais pratiquei um ato que seja contra ele. Então, o que eu desejo? Preservar as nossas liberdades. Eu estou vendo a luta desses brucutus, um quer derrubar o outro só para assumir o lugar do outro. Eu não tenho a menor dúvida, derruba o atual governo. Se nós não esclarecermos o povo brasileiro, através de discussões como essa que estamos tendo aqui, não esclarecermos o povo brasileiro, dali um pouco assume o Itamar, vice-presidente, e o senhor Roberto Marinho já se alinha com todo esse poder de novo. Governador. Se reciclam e adeus investigações. Governador. Eu farei tudo para colocar tudo no Antes que mesmo o José balaio. Paulo Kupfer entre em greve, por favor, governador. Uma pergunta que ele tem para o senhor. Faz 1h05 que foi feita uma primeira pergunta. Depois desse domingo, qual O senhor tem sorte. a sua Pô, posição? tu tem sorte. Eu sei que dentro de uma Sobre- hora tu já conseguiu outra. Eu Olha, eu tenho vou lutado tentar... anos por algumas Não é que coisas. ele está esperando, não, Exato. governador. É que ele está se referindo a uma pergunta que foi feita há 1h05. José Se Paulo, eu não por favor. respondi, eu lhe peço Tentando excusa, mas farei entender força. um pouco, fazendo um grande esforço para tentar tirar o sumo do que o senhor disse, e eu certamente vou estar errado, me parece que o senhor está dizendo que apoiará o relatório da comissão, que tem um rito, que o senhor falou umas 50 vezes, que tem um rito, muito bem. O rito é esperar que a comissão, que o senhor falou, que é competente, embora com momentos vergonhosos, mas é competente, que a comissão produzirá um relatório. E nós vamos examinar. O senhor vai também examinar o relatório. Claro, Pode ser que como ele não? não lhe agrade. É isso. Por que não? Agrade ou não agrade? Muito obrigado. Temos O senhor submetido a nossa respondeu discussão. a minha pergunta. Eu fico muito grato. Perfeitamente. Por favor, Cavezan. Deixa eu só explicar um... Perdão, só que eu explicite um pouco mais o meu pensamento. Nós vamos aguardar o relatório da comissão e vamos examiná-lo exaustivamente. Por quantos dias? E vamos tomar as nossas decisões. Tem um rito para esse exame também, governador? Quantos dias vocês... Olha, nós não trabalhamos com prazos. Ah, Não trabalhamos com prazo, mas é bem possível que segunda-feira, na rua, nós já tenhamos a nossa posição perfeitamente clara. quer dizer, as pessoas então Sabe vão que o para 24 de agosto para manifestação... nós tem todo um simbolismo, né, dona Terezinha? O Tem senhor um vai fazer um simbolismo. discurso na As Candelária? pessoas vão para a O manifestação senhor vai sem fazer um saber discurso o... na Candelária? Governador, o senhor... Não, propriamente na Candelária, não. Na Cinelândia. Na Cinelândia. É, Na na Britolândia. Cinelândia. Governador, o senhor se Sim, queixa... sério, mas- da Britolândia. Mas as pessoas vão para lá O senhor vai- sem o senhor saber vai- o que é que vai ser dito, É é isso? possível que sim, é possível que sim. As Governador, pessoas... posso fazer uma pergunta Se agora? não Por favor? aparecer alguns petistas lá me vaiando, porque É sobre isso que eu quero falar. Cavezan, por sempre a favor. gente vai. O senhor disse que aquela quando há algum manifestação petista, ali- logo vem com vaia, porque é um pouco método O deles. senhor disse que aquela manifestação ali que tomou a Avenida Atlântica ali e tal, pararam na frente da sua casa e tal, eram fascistoides. Sim, os que pararam ali para me insultar. Eles são não há dúvida fascistoides que são. só. Os O resto da outros, não. manifestação não, eu não entendi Não, direito. não pessoas respeitáveis, São inocentes. então, elas foram lá Aqueles que induzidas- pararam ali para me insultar, Mas não tem a dúvida que essa eram. multidão que tinha ali, que era bastante gente, né? Tomou a Avenida Atlântica, tinha perfeitamente. no país todo. Então, o senhor acha que eles estão indo ali induzidos por nós, que estamos aqui, por todo poderosos, dominando a opinião pública? Não, você sabe que o Brasil é muito grande, tem muita alucinadamente, gente. O Brasil é muito grande, tem muita gente, tem gente para tudo. Você não está superestimando ou subestimando a nossa capacidade de discernimento num primeiro momento e superestimando a nossa capacidade de fazer a cabeça dos outros? O senhor parece que tem um certo receio quando diz mas que não olha quer que a Veja olha faça que eu tratamento. conheço a força, compreendeu, da comunicação, quando a gente não tem o contraditório. É terrível. Compreendeu? Isto é o obscurantismo, quando não há o contraditório. E o senhor está querendo fazer esse papel agora? É a minha Histórico, consciência, é a minha consciência, eu estou procurando, né, Pela diferença. defender uma posição. Porque até que é aquilo partidários que seus estão se saindo constitui no com- nosso pensamento. Ontem, Porque nós- nós vivemos 54 Não, vamos pessoas ficar até diferentes. Ontem, governador, então, por favor. mas- Ontem é mais recente. Ontem. O senhor disse que na Zona Oeste não tem petista. Que lá tal.
Não tem manifestação. Agora, ontem teve uma manifestação da candidata do seu partido, da Cidinha Campos, e com o Vivaldo, e ambos estavam ostentando os símbolos desses Porque protestos tem isso. pretos. Mas Então eles estavam levando mas nós aquela- não somos ovelhas iguais dentro do nosso partido? Nós não somos ovelhinhas brancas iguais? Pelo contrário, nós cultivamos a diversidade. Mas o senhor acabou de dizer que vocês... Eu, por exemplo, não usaria nenhuma das cores. Acho que, francamente, foi um momento de muito mais inspiração. Eles estão do se presidente antecipando a decisão do partido. Colocar essa questão que um jornal, creio que foi o Estado de São Paulo, sabe que eu tenho muitas divergências com o Estado de São Paulo, mas respeito muito o velho jornal, porque ele assume as suas posições, aquilo é sólido, é firme, e a mim me parece que foi o Estado de São Paulo que registrou esse aspecto de que justamente seria o presidente aquele que jamais poderia dividir os brasileiros dessa forma. E eu acho que foi uma má inspiração. O PDT, esse partido único, também tem as suas divergências. Foi uma má inspiração de ter levado a população inocente, que está precisando, carente de tantas coisas, e principalmente de informação, de esclarecimentos, né? De alguns setores do governo que precisavam esclarecer certas coisas. Então, eu acho que, francamente, eu, por exemplo, não me sensibilizei por isso. Nem por uma, nem por outra. Agora, governador, Governador, muita gente lá sobre em o Brasília, partido do senhor, inclusive sobre o do partido seu... do senhor, governador. Vamos aqui, O senhor fala sempre do Vamos racha pegar para a no esquerda partido, aqui, que é né? melhor. Pra Vamos aí. esquerda. O senhor sempre fala aí que o partido precisa ficar unido e não tem nenhuma aliança com o governador Antônio Carlos Magalhães, mas pelo menos um deputado do partido do senhor, Eduardo Mascarenhas, foi à posse do ministro Heraldo Tinoco, nomeado pelo governador Antônio Carlos, quer dizer, com a complacência, aquiescência, até a pressão política do Um ato governador. de cortesia. Sabe por quê? Porque eles pertenciam à mesma comissão no Congresso, a Comissão de Educação, e você sabe que lá entre os parlamentares sempre há, né, um ambiente de amizade e cortesia que acabam gerando, né, situações como essa. Eu próprio fui convidado para a posse do ministro, recebi um convite enviado pelo cerimonial, não pude ir, enviei ao secretário de Educação. Então, isso não quer dizer nada. Um outro dado divulgado na CPI, quer dizer, que passou na CPI, mas também não recebeu uma divulgação muito grande, foi a respeito da empreiteira Setenco, que é responsável por 2 trechos na linha vermelha. Essa empreiteira, ela pagou $200 mil à EPC e ganhou 2 lotes por sorteio na mesma época para a construção da linha vermelha. Bem, esse assunto eu posso dizer que é estranho totalmente a nós. Nós lá fizemos uma concorrência com rigor e isso acabou até em sorteio, né? E de modo que não nos diz respeito e acho que se aparece lá os voadores do PC, tem que investigar. Penas da lei para todo esse pessoal. 7, por favor. Governador, falando em linha vermelha, muita gente, Pois não. inclusive do seu partido, Você já passou por ela? pela linha vermelha, É. não tive esse prazer ainda. Pois é. Mas eu Parece que, desejaria parece que é meio que- fácil de passar, tem bem pouco carro, né? Parece que é abaixo da expectativa, inclusive, de desafogar. A Avenida do Brasil continua congestionada e a linha Não, vermelha a com Avenida pouca Brasil gente. descongestionou-se bastante, é que nós estamos avançando passo a passo. Tem alguns ingressos na linha vermelha que ainda não estão abertos. Mas muita gente Porque- avalia a sua posição, que para o conjunto aqui de entrevistadores é um pouco incompreensível, como oriunda da quantidade de apoio, a quantidade de recursos que o senhor obteve do governo Mas não é Collor. real. Governador, Posso dizer que não é real. o telespectador- Vamos examinar isso? Minutinho, Linha por favor, vermelha- governador. O telespectador Antônio José dos Santos, de Registro, faz a mesma pergunta. Se o senhor não está apoiando o Collor em agradecimento às verbas e à linha vermelha. Linha vermelha, despoluição da Baía da Bom, Guanabara. isso aí é um raciocínio utilitarista, imediatista. Uma pergunta do telespectador. Eu sei, mas é um raciocínio, né? A dívida do metrô, por Entendeu? exemplo. É um Dívida do raciocínio, metrô, que são é um mais de 2 raciocínio bilhões de dólares. completamente patrulhista, entendeu? Querendo ligar uma coisa com outra. Não é. Não, mas explica pra O gente. Rio de Janeiro sai de um período de discriminação
do governo Sarney. Muito bem. Muitas questões pendentes, um contencioso, não é, complexo, difícil com o governo federal, porque com o governo Sarney não me entendi eu, e depois nem o Moreira Franco também se entendeu. Então acontece que essas questões era do dever do governo federal resolver. Nem todas estão resolvidas. Por exemplo, o caso da TVE, por exemplo, é um sentimento do Rio de Janeiro profundo. Você aqui em São Paulo tem a TV Cultura, essa maravilha. Nós lá, grande centro, né, tradicional da cultura brasileira, que é o Rio de Janeiro, não tem a TVE é federal. Nós não temos uma estação de televisão, todos os estados têm. Ainda falta E o Rio de Janeiro não coisa. tem. Então, veja, o caso da Light foi uma vergonha o que fizeram contra o Rio de Janeiro. Passaram a Light de São Paulo, para Eletropaulo. E a Light do Rio de Janeiro, quando compraram o acervo, ficou na Eletrobras. Então, o que acontece? São Paulo só ficou com o compromisso, porque tudo foi doado praticamente, ficou só com o compromisso de pagar os compromissos externos. 10 anos se passaram. São Paulo não pagou. Sabe quem pagou? A Light do Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que o favelado do Rio de Janeiro tem na sua tarifa que pagar compromissos externos que a Eletropaulo deixou de pagar? Sabe que isto é uma conta de 750 milhões de dólares. Tornou-se a Light uma espécie de caixa da Eletrobras. Passaram a fazer operações internas e externas, pagando, com a companhia pagando esses compromissos para a Eletrobras atender. Quer dizer, em vez de ter uma companhia de distribuição de energia elétrica para promover o seu desenvolvimento, passou a ser um fator de sucção da economia regional. Mas isso é o que São falta, Paulo né? desenvolveu-se porque nunca abriu mão desse seu direito de fazer a sua própria política energética. Eu me lembro quando era secretário de Obras Públicas no Rio Grande do Sul, há quase 30 anos, já participava de reuniões que o governo de São Paulo promovia para a construção de Urubupungá. Quer dizer, São Paulo teve essa visão e conseguiu essa possibilidade. E o Rio de Janeiro ficou lá. Como é que aquela economia regional não ia decair? Governador. Então veja o seguinte, Essas questões, essas estão praticamente paradas. Governador. Não tem solução. Quanto à questão do metrô, uma obra federal não encontrava compreensão, era o Estado do Rio de Janeiro inadimplente, não podia sequer comprar, financiado sequer um ônibus para o seu sistema de transporte. O Rio de Janeiro bloqueado inteiramente. Claro, o presidente Collor abriu esse diálogo com o governo do Rio de Janeiro. E, no caso do metrô, se estabeleceu um protocolo, porque não há solução ainda. Isso é uma questão muito complexa. Nós vamos assumir os trens, vamos passar o metrô para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e aquele endividamento que pertence, foi feito pelo governo federal no tempo da ditadura, imposto, nunca fizeram jamais um estudo de viabilidade daquilo, porque é muito mais conveniente transportar aqueles passageiros todos de táxi, do que manter o metrô funcionando. Governador. Quer dizer, precisa de solução, uma coisa que foi o governo federal que fez. Então, a rigor, nós proclamamos isto, que representou um bom relacionamento, mas também nada demais. Nada demais. Posso dizer que nada demais. No caso da linha vermelha, era uma obra que interessava a conferência. Tanto ao governo federal quanto à política de transporte local. Governador, por favor. O senhor tem uma certa fixação com a televisão, com a TVE no Rio de Janeiro. Como é que o senhor imagina que deveria ser essa televisão? Não tenho fixação, eu tenho colocado esse problema normalmente. Não, o senhor falou da outra vez, inclusive da outra vez que esteve no Roda Viva. Como é que o senhor imagina essa televisão? O senhor mencionou, por exemplo, a TV Cultura. E só para lembrar, quer dizer, a TV Cultura é uma emissora pública de direito privado. Ela não pertence objetivamente, diretamente ao governo do Estado. É uma emissora pública onde todos os partidos e todas as correntes se manifestam, tanto que o senhor está aqui hoje se manifestando pela terceira ou quarta vez, acho que isso é uma boa orientação. Com críticas ao PMDB. Eu fico perguntando como o senhor imagina essa televisão no Rio de Janeiro? Uma televisão do governo do Estado ou uma TV pública? Eu penso que se nós conseguirmos construir uma instituição que represente a comunidade, que represente a população, que possa expressar a população,
isto será uma situação ideal. Eu acho que quanto menos essa televisão puder sofrer as influências de uma parte em prejuízo das demais, quer dizer, de um partido em relação a todos os demais, eu acho que quanto mais pudermos evitar essa influência, melhor. Eu acho que a TV Cultura chegou a um alto nível. Essa é a impressão de todas as pessoas com quem eu falo. Agora, é preciso cuidar para que não se desenvolva também dentro de uma instituição assim o chamado corporativismo. Quer dizer, ali se desenvolva um conjunto de funcionários, servidores da instituição, que se considerem donos, que se considerem censores de todos. Isso é uma situação complexa, mas eu acho que o nível a que vocês chegaram aqui realmente pode se constituir uma experiência, né, que digna de ser estudada, digna de nos inspirar, né, nessa experiência. A mesma coisa que porque eu tenho refletido muito sobre essa questão da VASP, por exemplo, porque está metido isto dentro desse processo de corrupção. Isso aí foi uma decisão desafortunada, entregar a VASP para esse grupo de aventureiros. Como é que vai ficar isto? Os prejuízos para o país são incalculáveis. Incalculáveis. Porque isso trouxe para o Brasil o peso de dois gigantes americanos. Todo o movimento econômico que faz Brasil e Estados Unidos em matéria de transporte aéreo representa menos de 5% do movimento econômico desses dois gigantes, que agora tem dezenas, 70, 80 viagens por semana para o Rio e São Paulo. Perdão, só tem esse pensamento. Então, o que acontece? Está aí a lesão. Como é que vamos nos ver livre da American Airlines ou da United Airlines? Desses dois gigantes. Não vamos nos ver mais livres. Compreendeu? Então, o que acontece? Quem disse acontece o seguinte. Queremos nos ver livre disso? Vamos lá. Então, o que acontece? Isso foi feito. Está aí a lesão. Compreendeu? Nós vamos ainda ver o retorno da VASP para o governo de São Paulo e um rombo, como aconteceu com aerolíneas argentinas. Isso é provável. É provável, não é? Sim. Então, o que acontece? Mas o que tem, o que acontece? Tem a ver Eu mais quero dizer o seguinte, operando que aqui? se dependesse de mim, eu incentivaria a formação em São Paulo de uma fundação nos moldes da fundação dos funcionários da Varig. Criar uma fundação dos funcionários da VASP, fazer com que assimilem as virtudes da iniciativa privada, de uma empresa privada, mas com o caráter de uma empresa pública. Essa inspiração me veio em função... E aí faça um monopólio para voos externos. Por que monopólio? E aí preços mais mas altos. Mas não há monopólio, os voos externos, há disputa com as outras companhias. Hoje em dia, né, governador? Você disputa com as outras companhias. E é por isso que isso é o que há. Quantos anos que monopólio, eu pergunto? Monopólio, governador. Como é que então a Alemanha faz monopólio, a França faz monopólio? Então, quem tentou esse tipo de política foram os Estados Unidos, se arrebentaram. Sim. Viram a Panamérica se fundir, compreendeu? Falir, que era uma espécie de símbolo dos Estados Unidos. Foi isso que ela conseguiu. Sim. Com esse tipo. Todos os países têm a sua bandeira representada por uma empresa. Fomos com isto, viu? No fundo, a inspiração de querer destruir alguma coisa que foi feita pelo povo brasileiro. Por que, eu pergunto, a intenção de destruir a Varig? Por quê? Eu pergunto. Isto é preciso elucidar. Por quê? Pelo recalque de alguns grupos econômicos do capitalismo selvagem desse país, porque é uma empresa de natureza social, não é estatal, é uma empresa eficiente, uma das poucas coisas que demos certo, que este país deu certo, e, no entanto, está aí. Esses dois gigantes americanos que nunca conseguiram entrar aqui, decênios, entendeu?
De repente chegaram, encontraram tudo livre. Ué, vão dar mesmo? Vão conceder? Ué, o que se passou aqui? De repente abriram o país, compreendeu? Para esses dois gigantes que podem fazer 20 anos um dumping sobre nós. É isso que conseguiram. Fernando Mitch, Eu por sei favor. que um dia eu vou colaborar ainda a com o questão- povo de São Paulo para que se organize aqui uma fundação. Temos o know-how, temos o exemplo. Você vai colaborar Você vai como? como Presidente? não? Como presidente da República, você vai colaborar? Claro, por que não como presidente do partido? É a segunda vez que o senhor Por que fala, não? um dia ainda vamos fazer isso. O senhor pensa claro. na presidência da Por quê? República ou... Eu Mas eu queria sou presidente do perguntar- partido, Foi lhe tenho perguntando alguma apenas. influência? Tenho. Eu queria exatamente Não, ele fazer pergunta se essa a última pergunta. vez que o senhor esteve essa aqui, parte governador. não está na minha mente. Pois é, o senhor disse que jamais seria Mas se você candidato a quiser me presidente fazer da presidente da República. República, quem sabe lá eu posso examinar. Governador, mas Apenas aí, reportando. Não, Temos não, um não, rito, não, mas o senhor pode examinar. continuando o próprio tema da sua última resposta. Isso já passou para mim. Escreva o que eu estou dizendo. E qual é o seu Governador, futuro o político? caso Qual é o seu específico. A futuro? presidência futuro? passou. Se não é Olha, presidência, o que eu é? espero estar aqui daqui a 5 anos, estar aqui discutindo com vocês. Quando o Com a senhor mesma disse- energia, com a mesma garra, compreendeu? Quem sabe no ano 2000 nós vamos estar aqui. Presidência, não mais. Como senador? Não, como já senador? passou para mim. Governador, passou. quando o Já senhor passou disse- para mim esse assunto. Fernando Mitre, por favor. quando o senhor disse Sabe aqui, quando o chega aos nosso- 70? Vocês vão chegar aos 70 e vocês vão ver como a gente atinge um patamar muito especial da vida da gente. A gente não tem ambições. A gente, de certa forma, se sublima em relação a muitas questões. Fica Mas, mais governador, paciencioso mas, com governador, relação aos presidentes da República. Não, não é questão de paciencioso, a gente fica mais justo. Governador, mas quando o senhor disse... A gente chamar de justiça. deixa de ser, sabe o que é pretensioso, sabe? Deixa de ter pretensão. O senhor era De pretensioso, achar, então? claro. Agora não é Na mais. tua idade, como não vai ser? Governador, o senhor disse... Fernando que eu Mitre, era. por favor. Mais que pretensioso. Por isso eu levei uma derrota na minha vida. Me candidatei a prefeito de Porto Alegre. O Getúlio tinha vencido as eleições de 4-1 em Porto Alegre. E eu, um ano depois, fui candidato a prefeito, levei uma lição, uma derrota. Bendita lição, bendita derrota. Aquela derrota construiu a Filho do minha vida. Meneghetti? Foi. Para um personagem que era simplesmente presidente de um clube, era um empresário, eu até tinha sido até empregado dele, não sabia, numa fábrica. Porque sabe que os operários humildes de uma fábrica nem sabem quem são os patrões. E eu tinha 17 anos para 18 e trabalhei numa fábrica. Mas tem muito- Refinaria Brasileira de Óleos e Graxas. Eu fui auxiliar de montagem. Lá fiquei um ano. Anos depois foi que eu fui saber que era do Meneghetti. E ele foi lá e ele derrotou. Por sinal, só para amenizar aqui, viu, a aridez aqui do desse nosso encontro, né? Eu preferi dizer encontro, porque assim você não me censura. Você sabe que eu tinha um colega meio escurinho, que tomava um banho, nadava num rio ali perto, comíamos aquele meio completo sem, né? Meio completo sem feijão, era uma coisa boa. Bom, depois até nos queimamos com uma explosão de um autoclave. E, finalmente, depois eu fiz 18 anos e acabei fazendo um concurso e fui-me embora dali, né? E ele ficou lá. Os anos foram passando, compreendeu? Eu fiz engenharia, depois fui deputado estadual, depois reeleito deputado estadual. E é claro que às vezes aparecia num poste lá naquela zona ali, um cartaz, ele devia olhar, compreendeu? Me contou depois, eu olhava, parecido com aquele rapaz, aquele camarada. Depois, candidato a prefeito de Porto Alegre, deputado federal, compreendeu? Depois, governador, muita propaganda e coisa e tal. Ele vivia assim, sabe? E eu dava audiências públicas como governador. Então, um dia eu cheguei assim, aquele moreninho, senhor, assim, chegou, se aproximou de mim, me olhou. Governador, o senhor não trabalhou na refinaria brasileira de óleos e graxas? Eu digo, trabalhei. Diz, mas Leonel, o que tu está fazendo aqui, Leonel? Coisa formidável. Ele achou que eu tinha cometido algum crime, alguma coisa para ter chegado lá em cima. Governador, por favor, Fernando Mitre, respostas. um minutinho, Fernando Mitre não conseguiu terminar a pergunta, nós estamos chegando ao final. Tem muito, Por exemplo, o governador Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, é um virtual candidato a presidente da República. Ele está próximo da sua idade já está aos 60 e tantos.
E outros? Mas eu não políticos. troco minha saúde pela dele. Governador, E a candidatura também, não? O senhor troca também? Não, isso eu não tenho na cabeça. Eu acho que as eleições passadas No bolso do colete, né, governador? não representavam a minha hora. Não era a minha hora. Eu acho que nós temos que passar sobre tudo isto. Quem sabe lá se a minha contribuição ao meu país, ao povo brasileiro, não é exatamente isso que eu estou fazendo. Dando a minha experiência, né? Governador, posso fazer Sobre uma isso, pergunta? Eu pro estou senhor? gostando cada vez mais de escrever, sabe? Governador, Quem sabe lá se eu não vou Uma colocar pergunta. as minhas experiências, meu pensamento conclusivo. O senhor pretende no fazer um papel. livro de memórias? Não, memórias não, mas Faça isso, só governador. tentando- Tá batendo. falando é Só uma coisa mais tentando amena. terminar Uma a pergunta. Essa pergunta você já respondeu 2 vezes, mas eu não me convenço. Não me convenço. Vamos ver O senhor qual falou é. para a Marília Gabriela e para o Jô, que durante a ECO 92, que o poder público, municipal, estadual, não estava promovendo a retirada violenta ou não dos mendigos da rua. O senhor disse que houve quase que uma tomada de consciência por parte daquela população indigente, a maioria dela vivendo em condições subhumanas, e que ela se viu ali, pô, quase que dizendo assim, bom, já que eu enfeio a cidade, acho bom eu sair, porque a ECO vem aí. Você acredita mesmo que aquela população alcançou esse nível fantástico de consciência para sair Acredito. da rua numa boa, assim? Não quer dizer que ele estivesse lendo jornais, embora muito mendigo gosta de ler jornal. Né? Eu muitas vezes passo por alguns lugares onde estão os mendigos acampados e estão eles de jornal. Perdeu a consciência depois da Rio 92? Você acha que leu o Agora, jornal sabe o e que resolveu sair acontece? da rua? por Um causa minutinho, disso? por favor. Eles Governador, foram, responde. Estamos naturalmente, chegando ao final do programa, também, por favor. com muito, eles também ouviram muitos assistentes sociais, né? Possivelmente conselhos, tanto assistentes do governo quanto particulares. Houve essa cooperação, porque a população de mendigos não é uma população ignorante, de analfabetos. Eu, uma vez, quando era estudante, debochava de um mendigo. Ou o ciclo Adolescente, ao jovem, não me dava conta. De repente, aquele homem se volta para mim de uma forma e acabou me dando uns conselhos que eu nunca esqueci. Fui me deparar com um filósofo, É um porque ele clochard realmente era uma carioca. pessoa, Um uma clochard pessoa carioca. culta. Agora, em regra, né, eles estão em condições de compreender muitas coisas, porque muitas vezes é o alcoolismo que é a causa principal, né, da mendicância. Tem vezes que é o... Governador. Agora, é o com desemprego respeito também, aos governador. assaltos, também. Tem vezes que é o desemprego também, viu, governador? Situação Claro, econômica. tem vezes não. Governador, por favor, Eu um acho minutinho, que há por favor. muito caso de mendicância Governador. que Governador, o senhor não explicou. caem em Fernando, atividades, Fernando, na verdade, Fernando Beto, por favor. de subemprego. Nosso momento vai chegar. O senhor não explicou. O senhor disse isso no começo do programa. Nosso momento vai Queria que o senhor chegar. respondesse essa última pergunta o mais breve possível, por favor, O que 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 não podemos significa estourar isso? porque estamos em rede. Se referindo ao PDT e ao rito de espera. E essa O senhor talvez disse, seja uma das nosso primeiras momento- coisas Eu que o dia que pouco, houver televisão no Rio de Janeiro, o senhor vai ter que obedecer. Eu pouco tenho a acrescentar. Nós temos pela frente, né, esses momentos. Vamos nos reunir com a nossa bancada quarta-feira, vamos fazer uma reflexão em conjunto, vamos buscar ali os nossos caminhos, vamos ter o conhecimento do relatório da comissão, vamos ouvir especialmente os nossos representantes da comissão, vamos tratar de ampliar a nossa discussão interna do partido com uma reunião do diretório nacional e a bancada, as bancadas, será ali na Câmara. Bom, e dia 24 de agosto, que é o dia da morte do Getúlio, que foi vítima, né, de um movimento golpista, e que, do seu sacrifício, é um dia símbolo para nós, e vamos assumir a nossa posição própria. Francamente, nós não nos sentimos identificados com a posição do PMDB, do PT e do PSDB. Eles Governador. se dizem oposição, se autoproclamam. Governador. Muito bem. Nós não temos nada a ver com o governo, porque tivemos com ele relações administrativas, temos com ele relações cordiais de natureza, né, enfim, administrativa, no trato dos problemas públicos. É um dever deles, governantes federais, e um dever nosso, Governador. governantes locais. Então, o que acontece?
Nós somos independentes, inteiramente independentes, e achamos que essa posição vai engrossar na vida brasileira. E o que nos distingue desses três partidos é que eles estão colocando coisas embaixo do tapete. Nós não. Governador. Nós queremos passar o Brasil a limpo. A limpo. Governador. Se surgirem coisas concretas em relação ao presidente, nós não nos opomos a que investigue, absolutamente. Achamos Governador. que até se deve investigar. Governador Leonel Brizola. Deve-se instaurar um processo adequado dentro dos ritos da Constituição, sem sair uma linha fora da Constituição. Governador. Defendemos a legalidade democrática, Governador. intransigentemente. Desculpe interrompê-lo, hoje Pois até não. eu consegui encerrar um pouquinho mais cedo, só estouramos 2 minutos. Vamos esperar então o dia 24 de agosto para ouvir e saber da opinião sua e do PDT. O Roda Viva agradece a sua presença aqui esta noite, agradece os companheiros jornalistas e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa semana a todos.